Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo da alegria, o terceiro domingo do Advento, o evangelho proposto é o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 18. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Amém. Irmãs e irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. É o convite do apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje, deste domingo, e também a antífona de entrada da missa deste terceiro domingo. Por isso, porque a primeira palavra da antífona da missa é alegrai-vos, marca o sentimento e o espírito com que esse terceiro domingo deve ser celebrado, o domingo da alegria. Alegremo-nos. O Evangelho, depois de João dar indicações muito práticas, o Evangelho termina com o último versículo 18, dizendo: ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova, a boa notícia, o Evangelho da alegria, diz o Santo Padre, o Papa Francisco. A alegria do Evangelho vem lá desde os profetas, desde o Batista, que anuncia a sua vinda. Eu pensava, nesta semana, meditando esse Evangelho, como pode João, voz que grita no deserto, grita, minha gente, e faz sérias e severas denúncias. Existem caminhos que precisam ser preparados, senão Deus não vem. É preciso endireitar veredas, aterrar vales, montanha e colina rebaixadas, passagens tortuosas ficarem retas, caminhos acidentados aplainados. Tem coisas reais, concretas que precisam ser mexidas em nossa vida. E mexer nessas realidades é a única forma de garantir que Deus venha, porque Deus só entra em nossa história pelo caminho que nós preparamos. Ele é respeitoso, Deus não é invasivo, Deus não entra de forma violenta e arbitrária em nossa vida. Ele é amor de boa nova, de boa notícia. Este
Domingo da Alegria é o primeiro domingo com que nós convivemos com a notícia nova. Uma notícia tão nova. Ao mesmo tempo, o Santo Padre, o Papa Francisco, aceita a renúncia de Dom Washington Cruz. Depois de longos 19 anos de serviço e entrega a esta igreja, passados os 75 anos, o Santo Padre, o Papa, acolhe seu pedido de renúncia. Mas também o Santo Padre, o Papa, nos dá um João Justino é o seu nome. Nós recebemos com alegria o anúncio da chegada desse novo pregador do Evangelho. Com duas palavras, celebramos este domingo voltados para a graça de receber mensageiros de Deus. Dizemos a Dom Washington, obrigado por tudo que o Senhor nos anunciou, por ter sido esposo fiel, marido único desta esposa, a Igreja. Obrigado, Dom Washington, por ter nos anunciado a boa nova da salvação. Mas também dizemos, com todo vigor, uma palavra tão importante na fé cristã, acolhida. Bem-vindo, Dom João Justino de Medeiros Silva. Bem-vindo. Nós nos alegramos com a chegada do Senhor. Irmã, irmão, nossa vida de igreja é um permanente agir de Deus, colocando em nossas vidas homens e mulheres que nos anunciam a boa nova do Evangelho. Esta boa nova deve repercutir em nosso coração. Ao ouvir a pregação do Evangelho, ao ouvir o ensino da Santa Igreja, ao escutar hoje a Igreja que nos diz que existem veredas, vales, montanhas, colinas, passagens tortuosas, caminhos acidentados que precisam ser preparados, nós não podemos ter medo da Igreja que nos anuncia assim. Nós deveremos sempre procurar a Igreja, como nós chegamos em Dom Washington e perguntamos, e como nós vamos chegar em Dom João Justino e perguntar, ao ouvir a pregação, perguntar, e nós, que devemos fazer? Esta pergunta percorre o Evangelho de hoje. A multidão pergunta a João, Mestre, que devemos fazer? Mas também os cobradores de impostos, também os soldados, a multidão que representa a gente pobre, sem posse, sem muita coisa para colaborar. João olha para o pouco que a multidão tem e diz, você tem pouco, pega o pouco que você tem. Se tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Se tem comida, dê para quem não tem. Aos cobradores de impostos, João fala, ao ouvir a pergunta deles, e nós que devemos fazer? João responde, deixem de ser corruptos, sejam honestos. Não cobreis mais do que foi estabelecido. Meu Deus, que coragem desse pregador denunciar que a multidão, apesar de pobre, é uma multidão de gente muito apegada no pouco que tem, que pensa sempre que tem sempre que receber. E João tem coragem de dizer a quem tem pouco, partilhe o pouco que tem. E João tem coragem de dizer aos cobradores de impostos, olha, tem gente no meio de vocês que é desonesto, que é corrupto. Cesse a corrupção, senão o Senhor não vai nascer na vida de vocês. Mas também aos soldados que perguntam a João o que devemos fazer. João não tem medo de tocar nos problemas gravíssimos que envolve a vida daqueles que têm o poder da força, das armas. João diz, não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. Quem tem o poder da força, não seja violento, não seja corrupto, não seja injusto, seja honesto, seja humilde, seja simples, contente-se com o seu salário, monte uma vida conforme o salário que você tem,
Irmã, irmão, que pregador! Que coragem, João Batista! É claro, eu até te sugiro, depois você entre na internet e pegue lá, assim, ícone de São João Batista, pregando no deserto. Você vai ver um acervo de ícones pintados pelos grandes místicos do Oriente, João Batista pregando no deserto. E tem imagens belíssimas. Em quase todas elas, João prega no deserto, grita no deserto, e aos pés de João, que tem o texto do Evangelho pregando em sua mão, tem uma bandeja com a cabeça do João Batista, para dizer ao contemplador da pregação de João, que pregar assim, ter coragem de dizer para a multidão, seja desapegada. Os pobres estão muito escravos de apego das coisas materiais. Os cobradores de impostos muito viciados na corrupção. Os homens da segurança pública muito apoiados na violência, na injustiça. É claro que um pregador assim vai ser decapitado. Ou vai ser decapitado por cortarem a cabeça e pôr num prato, ou decapitado como se faz a decapitação hoje. Ou se faz a decapitação como se faz hoje. Nas redes sociais, ou na fofoca. Comece a dizer, ele não presta, ele não é bom pregador. Ou prega bem, mas não presta nisso, naquilo e naquilo. Tem muitas formas de cortar a cabeça de João Batista. Hoje, também nós podemos ser homens e mulheres que escutamos a pregação da igreja e passamos a vida cortando a cabeça de Washington, ou de João Justino, ou do pregador que vier. Ou a gente pode acolher a pregação, fazer da pregação que chega até nós a alegria do Evangelho, aceitar a pregação da igreja e mudar de vida. Alegremo-nos, porque o Senhor cuida de nós, põe sempre pregadores em nossos caminhos. Bendigamos a Deus por Dom Fernando, por Dom Antônio, por Dom Washington, por Dom João Justino, por Dom Moacir, Dom Levi, Dom Valdemar. Bendigamos a Deus pelos pastores pregadores do Evangelho que Ele põe em nosso caminho e tenhamos coragem de pedir a São João Batista a humildade. João batizava com água e dizia, depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com fogo e no Espírito. Ele vem com a pá na mão, vai pôr o trigo no celeiro, a palha vai queimar. E a multidão perguntava, será que João não é o Messias? E João diz, não sou. Por isso é tão bonito contemplar o modo com que a igreja se organiza. Olhar para Dom Washington, que agora vai, depois de 19 anos de serviço a esta igreja, ele vai viver no escondido do deserto, do homem do Espírito, como Dom Washington sempre foi nesses anos. Bendigamos por esse desapego, esse esvaziar-se, esse sumir, para que Cristo apareça. Permitamos que Cristo seja evidenciado em nossa vida, primeiro, evidenciado numa vida de desapego com as multidões, honestidade sem corrupção como os cobradores de impostos, vida simples, honesta e humilde como a dos soldados que não são violentos, corruptos e não fazem falsas acusações. Assim, a gente pode dizer, falta ainda alguns dias para o Natal, mas porque o Evangelho chega ao nosso coração e convida-nos à conversão e a gente aceita, a gente pode até dizer, a palavra de Deus já faz brotar a alegria no Natal aqui dentro hoje. Alegrai-vos, um domingo abençoado, uma semana abençoada. Deus guarde Dom Washington nesta nova etapa da maturidade sua. Deus abençoe Dom João Justino, que chega para pregar-nos a alegria do Evangelho. Até a próxima.